Boa noite, irmãos. Com justificada alegria que abrimos mais um encontro fraterno. Esta série de palestras que se realiza em nossa casa com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. E para o início do nosso encontro, convidamos os irmãos a unirem seus corações, nossas almas, numa prece ao nosso Pai. Senhor, valorizando esses momentos que Tu nos concedes, Pai, estarmos juntos, acolhidos neste ambiente fraterno, a desfrutarmos desses momentos de reflexão sobre as Tuas leis, as leis da natureza, da nossa natureza espiritual, descobrirmos, Senhor, as possibilidades que temos do esclarecimento, do progresso. Por isso valorizamos esses momentos, rogando-Te apenas condições de bem aproveitá-los. Que possamos sintonizar com as correntes amorosas, os amigos espirituais que nos assistem, e do amor infinito que Tu nos dedicas e que nos sustenta. Faça-se a Tua vontade sempre, que assim seja. Então, irmãos, temos a alegria, como dizíamos, de nos reunirmos nesta noite chuvosa, obstante as adversidades do clima. Estamos aqui trazendo, não é, o nosso interesse pela exposição que nos será oferecida nesta noite. Saudamos todos os presentes, muito especialmente saudamos o nosso palestrante, que retorna à nossa casa, onde temos a oportunidade de tornar a abraçá-lo e dizer que estamos muito felizes com a sua presença aqui entre nós e que esperamos acolhê-lo sempre como nesta noite, e nos dispondo a acompanhá-lo nas reflexões que ele vai nos apresentar, trazendo o tema a ecologia profunda numa visão espírita. Ao Paulo Renato Goulart, palestrante da Associação União Espírita Porto Alegrense, passamos a palavra. Pode falar. Assim. Alô? Olha. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, paz de Jesus nos ilumine em todo esse momento. É uma alegria a gente retornar aqui também nessa casa. Nós já tivemos a oportunidade de fazer um trabalhinho anteriormente. Deixa eu só achar a minha canetinha aqui. Eu acho que foi no meu bolso. Então nós vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse tema, ecologia profunda na visão espírita. E para a gente iniciar essa nossa fala, nós gostaríamos de pensar um pouquinho sobre a nossa casa particular, pessoal, né? O nosso lar, o nosso ninho aconchegante. Todos temos uma casa e a gente idealiza nessa casa um local acolhedor, que a gente possa criar a nossa família, que a gente possa receber os nossos amigos, né? Então todos temos esse processo que é nato, né? A gente traz isso desde outras faixas evolutivas. A gente falou em ninho, isso tem realmente alguma coisa que a gente traz, né? Essa coisa do acolhimento, da família. Então a gente sempre deseja o melhor para o nosso lar. A gente deseja uma casinha, né? Que a gente idealiza aquela casa, arejada, ampla, enfim, cada um tem o seu desenho da sua casa ideal, né? Então a gente cuida dessa casinha, desse lar, porque afinal de contas a gente vai criar a família, vai receber os amigos, e nós fazemos todo um trabalho para que esse lar seja realmente acolhedor, nosso lar pessoal, né? E quando a gente pensa em planeta terreno, nós ampliamos os horizontes da nossa casa, e a casa fica uma casa coletiva, né? Fica uma casa ampla, que é o nosso planetinha azul, e aí a gente não trata ele tão bem quanto a gente
trata a nossa casa particular. Então é nessa linha que a gente vai pensar um pouquinho, mas buscando também um processo interno. É uma reflexão em termos de ecologia mental, digamos assim, né? Que a gente vai ver que é a raiz do processo, na verdade. Então, ecologia, do grego oikos, que significa lar, e logos, estudo. Então seria estudo do lar, a ecologia. Mas a gente pode dizer que é o estudo das relações que interligam todos os membros do lar terra, né? Esse é um conceito de ecologia. E quem cunhou pela primeira vez, quem falou essa palavra, foi esse biólogo alemão, Ernst Haeckel, mais ou menos em 1869, e ele conceituou a ecologia como sendo a ciência das relações entre o organismo e o seu mundo externo circunvizinho. Então entra essa palavrinha relações aí, que a gente vai trabalhar também isso de uma forma mais ampla. Então, há um paradigma ecológico, né, que está nascendo, digamos assim, cujas bases têm o trabalho de um filósofo norueguês chamado Arne Næss. E esse filósofo, na década de 1970, ele estabeleceu a diferença básica entre ecologia rasa e ecologia profunda. Então ele coloca que ecologia rasa seria antropocêntrica, ou seja, centralizado no ser humano, né? Uma ecologia centralizada no ser humano. E aí ele atribui o ser humano como sendo a fonte de todos os valores e a natureza apenas um valor de uso ou um valor instrumental. Então vejam que é uma ecologia egoísta ainda, né? Por isso é antropocêntrica, né? Centralizada no ser humano, que considera a natureza apenas um valor instrumental ou um valor de uso. É o que a gente vê, né? Mesmo entre os ecologistas dessa linha, né? Tem essa postura, quer dizer, a natureza é para a nossa utilidade. Então, uma visão estreita em relação à natureza, né? Mas o Arne Næss, ele propôs uma ecologia profunda e conceituou isso, ecologia profunda, dizendo que essa ecologia, esse pensamento, não separa os seres humanos ou qualquer outra coisa do seu meio ambiente. Tudo está interligado, né? Há uma relação de interligação que a gente vai ver também aqui, trabalhar um pouquinho mais, e não considera o universo ou o nosso mundo, né, como uma coleção de objetos isolados. Quando a gente pensa nisso, o universo como uma coleção de objetos isolados, nós somos remetidos ao pensamento que vigora ainda nas ciências, né, mas que está em franco declínio, que é o paradigma mecanicista do universo, né, que nos diz, esse paradigma, que o universo é constituído por objetos isolados que interagem mecanicamente, que é a visão, nasceu lá com o filósofo e matemático francês René Descartes e com o físico, né, Isaac Newton. Então essa ideia de que o universo ele é constituído por objetos isolados que interagem mecanicamente. Nesse sentido, nós vamos observando a nossa própria civilização, que ela está calcada em cima disso, nessa visão fragmentada do universo. Um pensamento do Descartes, que a gente poderia reduzir o universo, reduzir os fenômenos, os organismos vivos, às suas partes menores, que seriam máquinas, então, constituídas por diferentes elementos, né, que a constituiriam esses organismos. Então, dentro dessa ideia reducionista, nós fomos fragmentando a realidade. Isso se estabeleceu em todas as ciências, em todas as linhas de pensamento, e ficou muito marcado na própria organização da civilização, dos grupos sociais. Tudo é fragmentado, a gente enxerga o outro como alguém distante, né? Que não há nenhuma relação conosco. Então, dentro desse pensamento da
da ecologia profunda, ela vê o mundo não mais como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos interconectados e interdependentes. E considera o ser humano, reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos, e reconhece ou concebe os seres humanos apenas como um fio particular da teia da vida. Vê que interessante isso, né? Então, vejam que se a gente imaginar nessa teia aqui, no fundo aqui desse trabalhinho, né? A gente colocou de propósito uma teia, e se a gente imaginar que nós agitássemos um desses fiozinhos da teia, o que vai ocorrer quando a gente agita um fiozinho, né? A gente faz vibrar um desses fiozinhos da teia, o que vai ocorrer? Repercute em toda ela. Repercute em toda ela. Então esse é o sentido de interconexão, de interdependência. Não é mais objetos isolados ou pessoas isoladas, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, né? Ninguém vai sofrer o efeito da minha ação. Vai sofrer. Nós estamos interconectados, numa relação de interdependência, né? E no processo de sintonia, isso vai se estabelecendo, formando esses arranjos, essas redes, né, de pensamentos que vão se estabelecendo em função daquilo que nós elegemos, em termos de pensamento, de sentimentos, enfim, tá? Então nós estamos num universo, num processo de interdependência, de interconexão uns com os outros. E isso abarca o universo inteiro. A natureza também está inserida nesse processo, né? Os ecossistemas, uns dependem dos outros. Dentro de um ecossistema, né, existe ali elementos que constituem a natureza, a água, o alimento, o equilíbrio, né, que se estabelece das criaturas que estão vivendo nessa interdependência. Todos os elementos estão interconectados nesse sentido. E o ser humano não é diferente. Nós também dependemos dos animais, também dependemos dos vegetais, da atmosfera, das águas, enfim, né? Então estamos realmente interconectados num processo de interdependência. E o Arne Naess, essa parte do trabalho, essa primeira partezinha, nós tiramos de um livro chamado A Teia da Vida, do Fritjof Capra, né? Ele faz essas colocações, e ele coloca assim que nesse sentido, em que esse estado de consciência em que nós nos sentimos interdependentes e interconectados com o cosmos, isso faz com que a percepção da ecologia profunda, quando nós reconhecemos espírito nesse sentido, tenha um aspecto espiritual ou religioso, por nos sentirmos interconectados e interdependentes com esses fenômenos do universo inteiro, tá? Somos co-criadores. Vamos entrar aqui agora mais na nossa área direta, né? Tudo está na nossa área, mas vamos trabalhar um pouquinho mais nesse sentido. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está registrado no Gênesis, no livro da Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lá no Velho Testamento, né? E no Salmo 82, vós sois deuses. Jesus repete isso para os seus apóstolos e para os discípulos: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não é isso que ele disse? Isso que ele falou implica no quê? Quando ele coloca isso para os discípulos, está falando para nós, com certeza, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele está se referindo ao quê em nós? A nossa natureza divina, né? Nós trazemos potencialidades divinas que nos dão essa possibilidade de fazermos aquilo que Jesus fazia e muito mais. Isso só é possível imaginando que nós trazemos sementes divinas dentro de nós. Jesus, conhecendo a fundo a alma humana, identificava a nossa natureza divina, então, né, essas sementes divinas que estavam latentes naquela época, continuam ainda, mas vão despertando a pouco e pouco, né? Esse é um processo ao longo do tempo. Mas não desconhecia a nossa natureza animal. Jesus falava ali como, digamos assim, a mais perfeita expressão do self
foi Jesus, a mais expressão desse ser divino que nós somos, né? Na nossa essência espiritual. Ele veio representando isso como uma espécie de acelerador, né? Acelerando a nossa vontade de caminharmos em direção a Ele, não falando a casquinha, o ego, mas falando a nossa natureza divina, como esse catalisador divino, para que nós buscássemos despertar essa nossa natureza adormecida. Mas ele não desconhecia a nossa natureza animal. E a gente vai ver com Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, ele faz essa colocação que o amor permeia a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Na sua origem, o homem é puro instinto. E por que o homem é puro instinto na sua origem? Porque o princípio inteligente está fazendo todo um roteiro de evolução, né? Passando por todas essas fases evolutivas das espécies diferentes, no reino animal, sem falar em fases anteriores, mas já no reino animal, né? Então, quando ele alcança as faixas inaugurais da razão, diz André Luiz, ele é totalmente instinto. Ele vem daí, dessa condição, então ele está impregnado ainda desses instintos. Mais avançado e corrompido, ele alcança o campo das sensações. E aí uma reflexão interessante, a gente olhando os nossos dias, olhando o comportamento da criatura humana, olhando as nossas preferências cinematográficas, os brinquedos, né? As músicas, nós vamos ter, né? A gente pensa nos brinquedos, nos parques de diversões, a criatura salta de uma corda elástica, tem, enfim, e aí a gente chama o quê? Que é a adrenalina, é a hipertrofia das glândulas suprarrenais, né? Jogando adrenalina na corrente sanguínea e libera energia para que a gente sinta a sensação do medo, da raiva, etc, etc. Então a gente está muito lastreado hoje, nesse estágio de evolução, nesse campo das sensações. E mais instruído e depurado, nós vamos alcançar o campo dos sentimentos. Então é interessante a gente ver isso, essa sequência evolutiva que nos refere o Lázaro, né? Em que nós estamos muito ainda no campo das sensações, trazemos muito do instinto ainda. No livro O Homem e Sua Felicidade, o José Marques Mesquita, ele refere, se reportando a uma teoria do cérebro trino, do Paul MacLean, ele coloca assim que o touro paleolítico que está adormecido dentro de nós, quando, né, por estímulos externos, ele se vê ameaçado, ele mostra a sua face. Está lá no cérebro reptiliano, no sistema límbico, que é o campo das emoções básicas, né? Está adormecido ali, mas surge um estímulo externo, a gente mostra essa face do instinto, essa face desse ser primitivo ainda que nós trazemos muito forte, muito marcado ainda em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Muitas vezes escondidos também, né? A gente esconde muita coisa, porque afinal de contas, quando isso se contrapõe à figura que nós idealizamos, da forma como a gente gostaria de ser visto externamente, então fica isso por baixo do tapete. A gente bota no tapete da subconsciência, né? Vai escondendo para que não nos vejam como nós somos de fato. E tem uma autora do Caminho da Autotransformação, não lembro o nome dela, é a Eva Pierracos, né? Que ela diz assim: quando surge uma circunstância em que uma emoção primitiva se mostraria em nosso comportamento, nós retiramos ela numa estratégia inconsciente e colocamos um falso bom sentimento. Aí nós nos apresentamos com uma imagem como a gente gostaria de ser visto, deixando lá na sombra aquilo que nós não trabalhamos em nossa infância, não trabalhamos na juventude e ficou ali. Somos talvez uma pessoa idosa com emoções infantis que não foram trabalhadas ainda, ou da nossa adolescência, enfim, que era a época própria para que fosse trabalhada, né, em função de todo um processo educacional e tal. Bom,
filhos do Criador. Aqui é uma passagem do instrutor Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele vai dizer assim, no início da fala dele, ele está falando para um grupo de médiuns, encarnados e desencarnados, e aí ele coloca que o universo, a exteriorizar-se no infinito, é a expressão do pensamento divino, de cuja essência nós partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do padrão evolutivo em que nos encontramos. Filhos do Criador, dele herdamos então a capacidade de criar e de nutrir, de desenvolver e de transformar. Nós somos raios conscientes da eterna sabedoria, por isso somos filhos de Deus, herdeiros desse poder divino, né? André Luiz vai chamar de cocriação, e pensando, nós também compomos a nossa realidade. Se Deus pensando, Ele estruturou o universo e nos criou a nós mesmos, como filhos de Deus e herdeiros desse poder co-criador, nós também utilizamos esse fluido, a gente vai trabalhar bem isso, esse fluido cósmico universal, o hausto divino de Deus nosso Pai, e sob essa estrutura nós atuamos co-criando. Vamos ver como isso funciona, né? Pelo menos de uma forma que a gente já possa assimilar de alguma maneira. Então o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador, ou a força nervosa do Todo Sábio. Isso está no capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. E aí o André Luiz nos diz que nessa substância original, ao influxo do Senhor Supremo, operam as inteligências a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos de diversos templos religiosos, assimilam essa substância, né, extraindo os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade, em processo de cocriação em plano maior. Há um influxo do Senhor Supremo que faz deles agentes orientadores da forma, ou da criação excelsa. O que ele está dizendo aí? Que esses espíritos superiores, essas almas, né, divinas, que a gente não pode imaginar o grau de evolução desses espíritos, ao influxo da vontade de Deus, eles assimilam esses celeiros de energia do fluido cósmico universal e transformam-no em habitações cósmicas, radiantes ou obscuras, opacas ou luminescentes, né? Que perduram por vastos períodos de tempo, mas que se desgastam e se transformam, de vez que o Espírito criado pode co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Isso em processo de cocriação em plano maior. E da mesma forma, né, as inteligências que ombreiam conosco, diz André Luiz, os que estão em nossa faixa de evolução mediana, né, atuam sob o mesmo fluido cósmico universal em processo de cocriação em plano menor, e eles vão assimilar os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria e vão dar origem ao próprio corpo, ao psicossoma, que é o corpo espiritual,